Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo para mais um dia onde a gente vai aqui ler a palavra de Deus. E antes da gente iniciar aqui com a nossa leitura, quero agradecer primeiramente a Deus pela minha vida, pela minha saúde. E hoje é um dia muito especial. No dia que eu estou gravando esse vídeo, né? É dia 12 de outubro de 2023, onde a gente comemora aí algumas coisas muito importantes para nós. A gente comemora o Dia das Crianças, onde a gente celebra aí, né, toda a criançada. Todos nós um dia já fomos crianças. Se você também é criança e está vendo esse vídeo aí, dê graças a Deus pela sua vida, pela sua saúde, por Deus estar te entregando mais um ano que você possa comemorar o Dia das Crianças. Mas a gente também não pode se esquecer que hoje é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu estava na procissão, hoje um pouco mais cedo, na minha igreja. Para quem não sabe, eu sou católico, mas antes de qualquer coisa, eu sou cristão. E eu estava na procissão da minha igreja, até comprei aqui uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, eu gostei bastante, achei bem bonitinho, vou até deixar ela do lado aqui, eu tenho até um, quer ver, eu vou mostrar pra você aí. Tem até aqui como se fosse um lugarzinho onde eu guardo as minhas coisas, olha, não sei se vai dar pra você ver. Aqui tem alguns livros, tem aqui o Homem de Ferro, um personagem que eu gosto bastante. Deixa eu ver aqui, ó. Tem ali a cruz do nosso Senhor, o nosso Salvador, que morreu pela cruz pelos nossos pecados. Tem uma outra Bíblia aqui também, a Bíblia Ave Maria, gosto bastante. Ali tem a imagem da Nossa Senhora Aparecida que eu comprei hoje. Aqui uma garrafinha do Cruzeiro, sou cruzeirense, né? Cruzeiro, você sabe, né? O melhor time do mundo. Mas brincadeiras à parte, gostaria de agradecer a Deus pela vida de Maria. A gente sabe que Maria ela não tem poder de nada. Ela foi usada ali por um instrumento do Senhor e é o Senhor que dá a graça para a nossa vida. E Maria foi muito digna. Ela recebeu ali a chance de ser a mãe do Senhor. E graças a Deus ela disse sim para esse chamado. Então nós não podemos esquecer que Maria é um exemplo. Maria é um exemplo de mãe, Maria é um exemplo de mulher, Maria é um exemplo de serva. A gente sabe que Maria não vai nos salvar. Quem nos salva é Jesus Cristo, é Deus que trouxe o seu Filho único para morrer na cruz por nós. Mas graças a Deus, graças ao sim de Maria, ela concedeu esse filho para que ele pudesse morrer na cruz por nós. Então nós não podemos deixar de agradecer a Deus por ter escolhido Maria, uma mulher tão sábia. Ela não foi escolhida aleatoriamente. Eu tenho certeza absoluta que Deus escolheu ela pelos mínimos detalhes. Deus escolheu a mulher que tinha que ser. Maria tinha que ser a mãe de Jesus. Ela tinha que ser a mãe do nosso Salvador. Então eu queria agradecer muito a Deus. Chego a ficar até um pouco arrepiado, um pouco emocionado. Queria muito agradecer a Deus por ele ter escolhido Maria e queria também agradecer a Maria por ela ter dado seu sim, ter dado seu sim de ter sido, de ter gerado ali Deus, de ter gerado Jesus e ter sido a mãe do nosso Salvador. Então ela gerou Jesus, teve Jesus aí. Então eu queria agradecer você, Maria, por você ter dado o seu sim. E você é um exemplo para nós, porque muitas vezes Deus nos chama para a nossa missão, para os nossos propósitos. A missão de Maria era ser a mãe do Salvador. E cada um de nós temos uma missão, cada um de nós temos um propósito. Então, eu queria dizer aqui que Maria é um exemplo. A gente deve seguir esse exemplo, porque muitas vezes Deus nos chama para a gente seguir o nosso propósito, a nossa missão. Será que nós estamos assim como Maria fez, sendo um exemplo e dizendo sim para as coisas que Deus quer para a nossa vida? Então fica a reflexão. Maria é um exemplo de ser humano, de nos mostrar que Deus está nos chamando e Ele quer saber a nossa resposta. Nós vamos dizer sim ou nós vamos virar as costas para aquilo que Deus quer para a nossa vida? Que você tenha a sabedoria de fazer assim como Maria fez, de dizer sim e de você ser agraciado como ela foi. Amém? Vamos iniciar aqui a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos ler de 2 Samuel, do capítulo 15 até o capítulo 16. Perdão, até o capítulo 17. Então vai pegando a sua Bíblia aí para a gente poder dar início aqui com a nossa leitura. Bora iniciar aqui no capítulo 15.
Depois disso, Absalão providenciou para si um carro e cavalos, e também uma guarda pessoal composta de 50 homens. Absalão se levantava bem cedo e ficava junto ao caminho na porta da cidade. Para toda pessoa que tinha um processo e ia para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava: De que cidade você é? Ela respondia: Seu servo pertence a uma das tribos de Israel. Então Absalão lhe dizia: Veja, a sua causa é boa e simples, mas não há ninguém da parte do rei que queira ouvi-la. E continuava: Se eu fosse constituído juiz em Israel, eu julgaria com justiça toda pessoa que tivesse algum processo. E quando alguém se aproximava para prostrar-se diante dele, Absalão estendia a mão, o erguia e o beijava. Ele fazia a mesma coisa junto com todos os israelitas que iam para ser julgados pelo rei. Desse modo, Absalão cativava os israelitas. A gente está vendo aqui que Absalão está preparando ali um golpe para o Estado. Porque Absalão, as pessoas iam até o rei para, como é que fala a palavra certa aqui? Que ela ia ser julgada ali por um processo pelo rei, porém, antes da pessoa chegar no rei, Absalão intervia ali e ela dizia para a pessoa que talvez aquele processo, aquilo que ela estava ali indo ser julgada pelo rei, talvez não fazia muito sentido. Então as pessoas começaram a gostar bastante de Absalão. As pessoas, aqui fala, né, que os israelitas, que Absalão cativava os israelitas. Só que Absalão estava planejando ali, estava preparando um golpe para o Estado, para tirar ali, vamos assim dizer, Davi do poder e Absalão tomar conta dos israelitas. Passado 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixe-me ir a Hebrom cumprir uma promessa que fiz a Javé, pois quando eu estava em Gesso de Arã, fiz uma promessa: se Javé me fizer voltar para Jerusalém, oferecerei sacrifícios a Javé em Hebrom. O rei respondeu: Vá em paz. E Absalão partiu para Hebrom. Então Absalão mandou emissários para todas as tribos de Israel, com este recado: Quando ouvirem um som da trombeta, vocês poderão dizer: Absalão se tornou rei em Hebrom. E Absalão convidou para o acompanhar 200 homens de Jerusalém, que foram inocentemente, sem saber de nada. Então a gente viu aqui que todas as pessoas ali estavam sendo, como é que eu posso dizer? Estavam sendo influenciadas por Absalão inocentemente. Enquanto fazia os sacrifícios, Absalão mandou buscar na cidade de Gilo o gilonita Aquitofel, que era conselheiro de Davi. A conspiração se fortalecia e o partido de Absalão aumentava. Alguém informou a Davi: os israelitas aderiram a Absalão. Então Davi disse a todos os ministros que estavam com ele em Jerusalém: Vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Então Davi aqui decide fugir com algumas pessoas ali, para que elas não se tomem ali ao partido contrário de Javé, que Absalão estava querendo colocar sobre os israelitas. Vamos partir depressa, para que ele não chegue antes e nos ataque, nos destrua e passe a cidade ao fio de espada. Os ministros do rei responderam: Qualquer que seja a decisão do Senhor nosso rei, ficaremos às suas ordens. O rei deixou 10 concubinas para guardar o palácio e partiu a pé com toda a sua família. O rei saiu a pé com todo o povo e pararam na última casa. Todos os seus ministros se colocaram ao seu lado, e os Cereteus, os Feleteus, Etai, os Gateus que tinham vindo de Gate, cerca de 600 homens, foram passando diante do rei. E o rei disse a Itai, o Gateu: Por que você veio conosco? Volte e fique com o rei, porque você é um estrangeiro que vive longe do seu país. Você chegou ontem. Como posso permitir que saia hoje conosco, como errante, quando eu próprio estou andando sem rumo? Volte e leve seus irmãos com você. Que Javé seja misericordioso e fiel para com você. Etaí, porém, respondeu: Pela vida de Javé e pela vida do Senhor meu rei, onde estiver o Senhor meu rei, aí também estarei eu, tanto para a vida como para a morte. Então Davi disse a Itai: Vamos em frente.
E Etai de Gate passou com todos os seus homens e toda a multidão que estava com ele. Todos choravam e gritavam. O rei parou na margem do riacho do Cédron e todo o povo desfilou diante dele em direção ao deserto. Aí estava também Sadoc e todos os levitas, que transportavam a arca de Deus. Eles puseram a arca de Deus diante de Abiatar, até que o povo todo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Sadoc: Volte com a arca de Deus para a cidade. Se Javé for bondoso para comigo, ele me deixará voltar para rever a arca de sua habitação. Mas, se ele me disser que não gosta de mim, aqui estou, que ele faça de mim o que quiser. E continuou: Volte em paz para a cidade com seu filho Aquimaas e Abiatar com seu filho Jonatas. Eu vou deixar para ler essa parte toda aqui, até um pedaço do capítulo 16, depois eu comento, tá? Vejam, eu vou ficar andando pelos caminhos do deserto, esperando que vocês me mandem notícias. Sadoc e Abiatar voltaram com a arca de Deus para Jerusalém e aí permaneceram. A gente vê aqui que, como é o nome deles? Aquimaas e Jonatas vão ali supervisionar. Vamos dizer que vão ser espiões aí para espionar Absalão para ver o que de fato ele está fazendo ali contra o povo israelita. Eles são vamos dizer que espiões enviados por Davi para que Davi tenha consciência de o que está acontecendo ali naquela região. Davi subiu à encosta das oliveiras chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. Todo o povo que o acompanhava ia de cabeça coberta e chorando, e disseram a Davi: Aquitofel se uniu à conspiração de Absalão. Davi então rezou: Javé, faze com que o plano de Aquitofel fracasse. Quando Davi chegou ao ponto mais alto onde se adora a Deus, foi ao seu encontro seu amigo Cusai, o Araquita. Chegou com as roupas rasgadas e a cabeça coberta de pó. Davi lhe disse: Ficando comigo, você será um peso para mim. Mas você pode fazer com que o plano de Aquitofel fracasse, se voltar para a cidade e disser a Absalão. Então aqui, Cusai está sendo também mais um enviado de Davi para que o plano contrário ali de Absalão, o plano contrário de Absalão, que era um plano contrário àquele que Deus queria para o povo, Cusai vai ser ali para como se fosse um enviado de Deus através de Davi para que todo o plano ali de Absalão não dê certo. Senhor meu rei, eu sou seu servo, antes fui servo do seu pai, mas agora sou seu servo. Lá você terá do seu lado os sacerdotes Sadac e Abiatar. Tudo o que você ouvir no palácio, conte a eles. Aí estarão também os dois filhos deles, Aquimaas, filho de Sadoc, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, vocês me comunicarão tudo o que observarem. Cusai, amigo de Davi, foi para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Capítulo 16. Davi tinha passado um pouco além do alto do monte, quando Siba, servo de Meribaal, foi ao seu encontro com 2 jumentos selados, carregados com 200 pães, 100 cachos de uvas passas, com 100 frutos de estação e um barril de vinho. O rei perguntou a Siba: O que você vai fazer com isso? Siba respondeu: Os jumentos servirão de montaria para a família real, os pães e as frutas para os rapazes comerem, e o vinho para os que desmaiarem no deserto. O rei perguntou: Onde está o filho do seu senhor? Siba respondeu: Ele ficou em Jerusalém, porque espera que a casa de Israel devolva agora o reino de seu pai. Então o rei disse a Siba: Tudo que Meribaal possui pertence também a você. Siba disse: Eu me prostro diante do Senhor. Seja bondoso para comigo, Senhor, meu rei. Quando o rei Davi chegou a Baurim, saiu daí um homem do clã de Saul, chamado Semei, filho de Gira, gritando maldições. Começou a jogar pedras em Davi e nos ministros do rei, enquanto o povo e os soldados iam à direita e à esquerda do rei. E Semei amaldiçoava a Davi. Caia fora, assassino, canalha. As pessoas aqui estão xingando Davi, toda a família de Saul ali,
pois eles acham que foi Davi, né, que assassinou Saul. Javé está fazendo você pagar o sangue da família de Saul, de quem você usurpou o trono. Na verdade, desculpa, falei errado. Eles não achavam que Davi tinha matado Saul, mas eles acreditavam que Davi, vamos dizer que ele planejou toda a morte de Saul para que ele pudesse tomar o trono de Saul. Só que nós não podemos esquecer que Davi foi um enviado de Deus e Saul, por muitas vezes, ele virou as costas para Deus e deixou de seguir aqueles planos que Deus tinha para ele e também até mesmo querendo matar e assassinar Davi. Então aqui é totalmente o contrário. Aquilo que eles imaginam que Davi fez, basicamente foi Saul que queria assassinar Davi para que ele não pudesse virar um rei aí de Israel. Javé entregou o reino a seu filho Absalão enquanto você está caindo na desgraça, porque você é um assassino. Olha para você ver. Abissai, filho de Sárvia, disse ao rei: Por que esse cão morto tem que ficar amaldiçoando o Senhor meu rei? Vou lá e corto a cabeça dele. Mas o rei disse: Não se intrometam na minha vida, filhos de Sárvia. Deixem que ele me amaldiçoe. Se foi Javé quem o mandou para me amaldiçoar a Davi, quem poderá pedir-lhe contas? E Davi disse a Abissai e a todos os seus ministros: Vejam, o meu filho que saiu das minhas entranhas está querendo me matar. Com muito mais razão, esse benjaminita. Deixem que ele me amaldiçoe, pois Javé quem o mandou. Talvez Javé considere a minha humilhação e me pague com bênçãos essas maldições de hoje. Davi e seus homens continuaram a caminhada. Semei caminhava ao lado, na encosta da montanha, e ia gritando maldições, jogando pedras e levantando poeira. O rei e todo o povo que o acompanhava chegaram cansados ao Jordão e aí descansaram. Eu destaquei aqui a nota que a Bíblia traz sobre essa passagem que fala o seguinte, que a gente acabou de ler. Temendo os acontecimentos, Davi foge de Jerusalém e vai para o deserto. Enquanto enfrenta a conspiração dentro de sua própria família, encontra fidelidade e apoio fora, inclusive de estrangeiros filisteus. Ao mesmo tempo, prepara um serviço de espionagem, aquilo que eu comentei, para manter-se informado sobre as manobras de Absalão. Em meio à fuga, Davi se defronta com partidários e descendentes de Saul. Uma ajuda e outra amaldiçoa. Na situação de conjunto, podem-se perceber as divisões dentro do reino. Então aqui a gente vê que um reino está se dividindo. Aqueles filhos de Israel, onde eles tinham que adorar e glorificar somente o nome de Deus, estavam caindo em pecado, em tentações, em falsas promessas aí, porque a gente vê aqui que Absalão basicamente queria atrair o povo ali para que pudesse tomar o poder e ir contra aquilo que Deus queria. Então a gente ali vê que o reino é dividido. E Davi, pelo contrário, Davi era um enviado por Deus e... Como é que é a palavra? E ele guiava as pessoas ali para aquilo que Deus queria. Acabei me distraindo aqui um pouquinho. Deixa eu só fazer uma pausa e eu já volto. Pronto. Precisei fazer uma pausa aqui porque estavam me chamando. Mas vamos voltar aqui para a nossa passagem. Versículo 15. Absalão e os israelitas entraram em Jerusalém e Aquitófel o acompanhava. Cusai, o araquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão e disse: Viva o rei, viva o rei. Absalão replicou: É essa a sua lealdade para com seu amigo? Por que você não foi com ele? Cusai respondeu: De jeito nenhum. Quero ficar com aquele que foi escolhido por Javé, por este povo e pelos israelitas. Com ele viverei. Além disso, a quem devo servir? Por acaso você não é o filho de Davi? Vou servir a você, como servi a seu pai. Então a gente vê aqui que Cusai está ali no meio como um espião. Então Absalão perguntou a Aquitófel: O que vocês me aconselham fazer? Aquitófel respondeu a Absalão: Tome as concubinas de seu pai, que ele deixou aqui para guardar o palácio. Desse modo, todo Israel ficará sabendo que você rompeu com o seu pai. Então, seus partidários ficarão mais confiantes. Armaram então uma tenda no terraço do palácio, e Absalão tomou as concubinas de seu pai aos olhos de todo Israel. Que a gente vê que de fato Absalão está querendo tomar o trono de Davi. Nesse tempo, o conselho que Aquitófel
dava era recebido como oráculo de Deus. O conselho de Aquitófel era, assim, considerado tanto por Davi como por Absalão. Capítulo 17. Aquitófel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens, que eu irei esta noite mesmo perseguir Davi. Eu chegarei lá quando ele estiver cansado e vulnerável, então eu o aterrorizarei e todo o povo que está com ele fugirá. Vou matar o rei quando ele estiver sozinho. Assim farei retornar para você todo o povo, pois o homem que você procura significa o retorno de todos, e todo o povo ficará em paz. Tanto Absalão como os anciãos de Israel acharam que a proposta era boa. Então aqui, Aquitófel, que era ali um parceiro de Absalão, queria ir em busca de Davi para que pudesse matá-lo, para que sim todo o povo voltasse para Absalão, todos os israelitas fossem ali debaixo das asas de Absalão, vamos assim dizer, para que ele pudesse tomar conta ali de todo o povo, de todos os israelitas. Absalão, porém, disse: chamem Cusai, o araquita, para ouvirmos também o que ele pensa. Cusai foi e Absalão lhe disse: nós devemos agir conforme Aquitófel nos propôs, senão, qual é a sua proposta? Cusai respondeu a Absalão: desta vez, Aquitófel não deu um bom conselho. E continuou: você sabe que seu pai e os homens que estão com ele são valentes e estão enfurecidos como ursa que perdeu o filhote no campo. Seu pai é um guerreiro e não passará a noite junto com o povo. Agora mesmo ele deve estar escondido em alguma gruta ou em qualquer outro lugar. No começo podem morrer algum dos nossos, então alguém vai saber e espalhar que houve baixas na tropa que segue Absalão. E aí, até mesmo alguém corajoso que tenha coração de leão perderá a coragem, pois todo Israel sabe que seu pai é um homem valente e aqueles que o acompanham são corajosos. Por isso, eu aconselho o seguinte: que se reúna todo Israel junto a você, desde Dan até Bersabeia, e será tão numeroso como a areia da praia, e você mesmo marchará no meio deles. Iremos para o lugar onde ele estiver, e cairemos sobre ele como orvalho sobre a terra, e não o deixaremos escapar, nem ele, nem mesmo um só dos homens que o acompanham. Se ele se esconder em alguma cidade, todo Israel levará cordas para essa cidade, a fim de arrasá-la até o riacho, de tal modo que não se possa encontrar aí uma única pedra. Absalão e todos os homens de Israel concordaram. O conselho de Cusai, o araquita, é melhor do que o conselho de Aquitófel. Mal sabem eles que Cusai estava ali como espião de Davi. Então ele estava, né, ajudando Davi para que Davi não fosse morto. É que Javé tinha decretado malograr o conselho bom de Aquitófel para fazer que a desgraça caísse sobre Absalão. Em seguida, Cusai foi avisar os sacerdotes Sadoc e Abiatar. Aquitófel deu um tal conselho a Absalão e os anciãos de Israel. Eu, porém, dei este outro conselho. Agora, portanto, mandem depressa avisar Davi. Opa, perdão, vamos aqui de novo. Agora, portanto, mandem depressa avisar Davi que não fique esta noite nas estepes do deserto, mas que atravesse para o outro lado, senão o rei e todo o povo que o segue serão destruídos. Jonatas e Aquimaas estavam à prontidão, perto da fonte do pisoeiro. Uma serva foi transmitir-lhes o recado para que eles avisassem o rei Davi, pois eles não poderiam ser vistos entrando na cidade. Um rapaz, porém, o viu e foi informar a Absalão. Então os dois partiram depressa e chegaram a Baurim, na casa de um homem. Aí havia um poço no pátio e eles se esconderam dentro. A mulher pegou a tampa e a colocou na boca do poço, espalhando grãos em cima de modo que não se notava nada. Alguns servos de Absalão entraram na casa e interrogaram a mulher: onde estão Aquimaas e Jonatas? Ela respondeu: eles passaram por aqui, na direção do rio. Os servos procuraram e, não encontrando nada, voltaram para Jerusalém. Quando eles partiram, Aquimaas e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi.
levantem-se e atravessem depressa o rio, porque foi isso que Aquitófel disse a respeito de vocês. Davi e o pessoal que o acompanhavam puseram-se então a caminho e atravessaram o Jordão. Ao nascer do sol, não havia ninguém que já estivesse do outro lado do Jordão. Quando Aquitófel notou que o seu conselho não fora seguido, selou o jumento, montou e foi para sua casa na cidade. Colocou a casa em ordem e depois se enforcou e morreu. Foi enterrado no túmulo de seu pai. Olha para você ver, Aquitófel estava ali tão contrário com aquilo que Deus queria, ele estava ali junto com Absalão, que aquele plano que ele tinha feito para que Davi pudesse ser morto, quando ele viu que aquele plano não deu certo, ele se suicidou. Davi tinha chegado a Manaim quando Absalão atravessou o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão tinha colocado Amasa na chefia do exército, substituindo Joabe. Amasa era filha de Jetra, um ismaelita que se tinha unido a Abigail, filha de Jessé e irmã de Sárvia, a mãe de Joabe. Israel e Absalão acamparam no território de Galaade. Logo que Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás de Rabar, dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel de Lodabar, e Berzelai, o Galaadita, de Rogelim, levaram colchões, tapetes, copos e vasilhas de barro. Havia trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, mel, coalhada, queijos de leite de vaca e de ovelha, e ofereceram a Davi e ao pessoal que o acompanhava para que se alimentasse, pois diziam: o pessoal está cansado, com fome e com sede no deserto. Olha que bacana. As pessoas aqui, as pessoas que estão de fato ali coligadas com Deus, ajudam Davi. São como anjos ali que aparecem, né, trazendo várias comidas, várias coisas ali para que Davi e todo o pessoal que acompanhava ele pudessem se alimentar. Então aqui a gente finaliza com a leitura de hoje. É uma leitura bem gostosa. A gente vai lendo e vai se imaginando na história, né? Não que a história aqui, onde Absalão queria trair o plano de Deus, seja boa. Não me entenda errado, tá? Não me entenda mal. Mas eu tô falando aqui porque esse segundo livro de Samuel, ele vai trazendo bastante histórias. Então é como se a gente estivesse ali acompanhando um filme, uma série bem bacana. Então a Bíblia tem essa parte muito legal de nos fixar a nossa mente para que a gente possa ir se imaginar na história. Eu particularmente gosto bastante. Espero que você goste também de se imaginar na cena aí, como se você estivesse assistindo um filme ali, passo a passo daquilo que Deus fazia com os seus homens. E que você possa também, né, ser um ator, que você possa aí ser, não, acho que a palavra ator não se encaixa muito bem, mas que você possa ser um protagonista. Vou trocar a palavra para ficar melhor. Que você seja um protagonista naquilo que Deus quer para a sua vida. Ou seja, Deus é o protagonista principal e você é como se fosse ali o protagonista que Deus dá as ordens, dá os caminhos. Deus é o diretor. Vamos imaginar aí um filme. Deus é o diretor, onde ele escreveu a história, onde ele escreveu ali todo o roteiro e você é o ator protagonista. Ou seja, o diretor te dará as ordens e você age segundo as ordens do diretor. Então é aí que a gente fecha essa leitura do dia de hoje, fazendo essa breve comparação aí. Como hoje é o dia de Nossa Senhora, vamos finalizar a nossa leitura hoje rezando uma Ave Maria. Vamos fechar os nossos olhos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar também um Pai Nosso, em agradecimento a Deus por ter escolhido Maria como sua serva, como a mãe do nosso Salvador, e também por Maria ter dado o seu sim, por ela ter aceitado o propósito e a missão que Deus quis para a vida dela. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então aqui a gente finaliza
Deus abençoe você. Amanhã nós estamos aqui de volta, tá? Deus te abençoe. Até mais.